Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal Dev Analytics e hoje a dica vai ser de Power BI. Como é que a gente pode fazer para ler os dados de uma API, mas não é uma API simples, uma API aberta, seria uma API com um sistema de autenticação. Ou seja, nessa API nós precisaríamos enviar uma requisição do tipo POST com alguns parâmetros, né? Um parâmetro que seria o app name e o secret, e a partir desse post a gente recebe um token e com esse token a gente encapsula dentro da requisição que vai buscar os dados. Vamos ver como é que a gente faz isso no Power BI? Então, estamos aqui com o Power BI Desktop aberto e o que a gente precisa fazer agora é vir aqui em Edit Queries, né? Edit Queries, e aqui a gente vai vir em New Source e fazer uma consulta nula, Blank Query. Aqui a gente pode botar o nome dessa consulta de Request. Tá? Então, já temos a nossa consulta aqui, vamos aqui em Advanced Editor, podemos limpar isso aqui tudo, e é aqui que a gente vai fazer as requisições, tá? A gente vai estar usando o mLanguage para poder fazer esses tipos de requisições. Para isso, eu vou criar aqui uma variável let, vamos fazer auth URL. Esse auth URL ele vai receber a URL da requisição post para obter o token. Tá? Então, basicamente o serviço que a gente vai bater provavelmente é o nome do domínio, /auth /token, alguma coisa. Normalmente é esse o padrão, ok? Vamos seguindo aqui. Isso aqui, na verdade, ele tem que ser em aspas duplas, essa variável. E vamos criar aqui agora uma variável também chamada body, que será o body da requisição desse tipo post. Tá? Eu posso abrir aqui duas aspas duplas, tá? E aí vamos deixar ele mais formatado aqui. Vamos criar um JSON, aonde eu vou passar, normalmente é sempre o application name. No meu caso aqui da API que eu vou fazer de exemplo, o nome é application. Então vamos botar aqui application. Eu estou botando em aspas duplas porque o M ele pede, como eu estou fazendo aqui um JSON dentro de uma string, teoricamente, ele me força a colocar uma segunda aspas dupla aqui. Se eu tirar aqui, ó, quer ver? Ó, ele vai dar como se tivesse errado. Então o padrão é esse aqui, ok? Então eu vou botar o application, vou botar aqui também entre duas aspas duplas, né? Aqui eu vou botar agora porque na verdade são dados da nossa API fechada, então eu só vou colocar aqui também application, tá? Depois vocês coloquem os valores de uma API que vocês tenham conhecimento. E aqui também eu vou estar utilizando o application, e aí aqui underline secret, e a mesma coisa eu vou estar passando aqui depois o secret. Perfeito, então a gente aqui já tem um body pronto. E aí a gente agora vai fazer o quê? Vai criar uma função, ou melhor, uma variável que seja responsável em fazer essa requisição do tipo post e obter esse token. Então vamos criar essa variável com o nome de getToken, ok? Essa getToken, ela vai receber a função web.contents, web.contents. Essa função, ela basicamente ela pede uma URL e depois tu passa uma vírgula e aí tu passa os parâmetros, no caso os readers e os bodies da requisição. Então eu vou estar passando aqui
o auth URL, tá? Eu vou até botar aqui mais embaixo para ficar formatadinho e fácil de entender. Então passei o auth URL e vou passar agora também os meus readers, né? Então os headers vai ser igual. Aí a gente abre aqui um colchete. Isso são tudo sintaxe do mLanguage, tá? E aí eu vou passar o content type. E esse content type ele vai receber um application barra JSON. Ok. Vou botar também esse header aqui assim para ficar mais fácil de entender. E depois a gente vai passar content igual ao text, ou seja, a gente vai pegar text, a função text to binary, e vamos passar nessa função justamente o body que a gente tinha definido aqui em cima. Perfeito? Então tá, aqui a gente já tem nossos dados aqui. Deixa eu só... É isso mesmo, fechou. E aí então agora a gente vai realmente pegar esse web content e formatar ele para um JSON, para um formato JSON. Porque se eu fizer aqui, por exemplo, ó, in, e vamos só botar um get token aqui. Ou seja, eu vou acabar gerando o get token no final de tudo isso. Só dar um done aqui. Tá, não vai funcionar porque eu não coloquei a minha URL aqui. Então, tá. Eu vou colocar aqui e logo em seguida a gente já volta, ok? Então, pessoal, eu tive que seguir uma outra estratégia aqui para não mostrar o application name nem o secret phrase aqui que eu tenho para essa API, muito menos também a URL que eu estou batendo, tá? Isso é por questões confidenciais, API fechada, então não seria legal eu estar divulgando aqui. Então, só explicando o que eu fiz aqui, só para vocês entenderem, eu acabei criando dois parâmetros, na verdade, que é o application name e o secret phrase, né? Como é que eu crio um parâmetro aqui no Power BI, só para vocês entenderem como é que funciona? Vocês podem vir em Manage Parameters e aí criar um new parameter. Então eu posso botar aqui meu parâmetro, vou botar ele assim. Aqui eu coloquei ele do tipo texto e aí eu coloquei aqui, olá. Só que no caso, para funcionar ali, eu tenho que botar ele também em aspas duplas, né? Então, ó, criei ali meu parâmetro, olá. Então foi assim que eu fiz. E aqui, quando eu vou utilizar eles aqui, eu simplesmente utilizo o nome que eu dei para o parâmetro. Ele funciona como se fosse uma variável interna dentro do próprio Power BI. Então aqui eu tenho o application name, o secret phrase que eu criei por parâmetros e o auth URL para poder fazer a requisição. Se vocês repararem ali, como eu botei para retornar o get token, então ele já veio aqui. Ele já veio aqui os dados da API. Só que ele ainda não veio formatado, eu preciso formatar ele em JSON, né? Então eu posso fazer ele através de uma nova variável, ou eu já posso utilizar já toda essa estrutura que eu tenho aqui e fazer da seguinte maneira. Eu posso simplesmente, para ficar mais organizado aqui, eu dou um tab, e aqui eu crio um JSON, a função JSON.document. Opa, perdão. Document.
E aí eu fecho ele aqui, embaixo. Vamos ver como é que ele vai ficar? Ó, então, ó, aqui eu já recebi o meu token, então eu tenho aqui a chave do meu, desse meu JSON, que é, a chave é token, e eu tenho o token que eu já busquei dentro da requisição. Então ele já está aqui, beleza? Vamos seguindo agora aqui, de novo. Então eu já tenho meu token. Vamos continuar aqui com o desenvolvimento. Então, como a gente viu aqui, ó, ele é um JSON. E eu preciso, na verdade, trazer esse token em formato texto, né? Ou seja, eu tenho que extrair o que está dentro dessa chave, que é o conteúdo do JSON. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui agora, aqui embaixo, e criar uma outra variável chamada token, ok? E aí esse token eu vou estar recebendo justamente o getToken, tá? E aí no getToken eu vou passar ele assim em chaves, ó, eu vou passar aqui daquele meu JSON, que é justamente token, ok? Vamos ver agora, vamos retornar só o token e a gente já vai ver que aquela chave ela vai sumir, ó, e eu só tenho agora o texto. Perfeito, já tem tudo pronto para fazer a requisição agora, já tenho o meu token, vamos partir agora para realmente a requisição. Porém, tem um outro detalhe que eu estava me esquecendo. Essa API ela segue um tipo de auth do tipo bearer, ou seja, o token ele tem que estar encapsulado, mas junto com o nome do tipo do token. Então ele funciona mais ou menos assim, ó. Vamos criar um texto aqui, ó. Eu vou criar uma outra variável chamada auth token, tá? E aí ele tem que ser assim, ó. Ele tem que vir com essa palavra bearer, espaço, e aí o token. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente concatenar isso, tá? Com o meu token aqui em cima. E aí eu já tenho ele formatado. Vamos fazer ele retornar aqui na minha função. E olha só, ó, ele já está com o bearer e aí também o token concatenado ali no final. Perfeito? Agora sim, agora a gente já tem tudo pronto para poder fazer a requisição. E aí como é que a gente pode fazer? Eu tenho uma URL request aqui que eu não vou poder passar esse parâmetro visível para o pessoal, tá? Então vou fechar de novo aqui o vídeo para poder criar um novo parâmetro e aí a gente já volta em seguida, ok? Ok, voltamos aqui, então criei mais um path ali, mais duas, na verdade, dois parâmetros, ou seja, eu criei um parâmetro chamado path, que é justamente a chamada da API, e depois o fields, porque essa API ela é obrigado a passar um fields como um parâmetro, uma query do path, ok? Então a gente já volta aqui então no nosso editor, e aí a gente pode utilizar aqui e continuar os trabalhos, tá? Eu vou criar uma variável do tipo URL request, tá? Essa URL request ela vai receber justamente o path, tá? E aí tem um porém, porque essa API ela é www alguma coisa, api.com.br barra v1 barra algo, e aí eu tenho que passar um CPF como um parâmetro. Opa, CPF. Para depois eu realmente fazer os fields. Ou seja, eu tenho que pegar o conteúdo da variável path e eu tenho que concatenar com um CPF. Eu vou botar aqui no caso o meu CPF aqui, que o meu CPF tudo bem de aparecer, então 035 387 399 35. E aí eu vou passar também junto com, deixa eu só lembrar qual é o nome do parâmetro ali, fields, tá. Vamos botar aqui, deu problema, mas é óbvio, porque eu não botei aqui o fields, beleza, e vamos pedir para voltar, continua com o auth token, vamos ver, tá,
Nenhum erro, ok, tudo certo aparentemente. E agora a gente vai fazer a nossa requisição. E a nossa requisição ela vai estar em cima dentro também de uma variável. Essa variável ela vai ser chamada de results, tá? Então essa results ela vai receber, como vocês viram na outra chamada, ele é um web contents, uma função web contents que vai retornar um JSON. E aí a gente precisa já formatar essa resposta em um JSON válido. Então eu já vou utilizar a mesma estrutura lá de cima, né, utilizando a função JSON ponto document, ok? Opa. E aqui eu já vou usar o web.contents e vou passar a minha URL request, ok? E aí vou passar um header aqui, headers, e esse headers, vou formatar ele aqui da mesma forma que foi formatado lá em cima. Esse headers aqui, eu vou passar o authorization. A minha API lá, ela espera, na verdade, um header chamado authorization. E nesse header eu vou passar quem? Justamente o meu auth token. Ok. Beleza. E aí agora aqui eu vou passar o meu results, ao invés de auth token, só para ver se está funcionando. E olha, a gente já tem um record aqui, ou seja, a gente já conseguiu pegar o token, encapsular numa outra requisição do tipo GET e buscar os dados que a gente precisa. Maravilha! O que eu vou fazer agora, só para demonstrar de uma forma mais elegante, é mostrar isso utilizando um parâmetro dinâmico, né? Então vamos supor, eu tenho uma lista de CPFs e eu quero fazer a requisição para cada uma desses CPFs. Como é que eu posso fazer isso, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui com uma enter data, eu vou criar uma tabela aqui, vou chamar isso de docs, tá? Opa. Docs. E aqui eu vou criar uma coluna chamada CPF. Vou colocar dois CPFs aqui, o meu e um outro aqui. Deixa eu até pegar a colinha aqui, porque eu sou muito ruim de CPF. 67962. Beleza, então eu criei aqui. Eu tenho aqui os CPFs. Eu vou só transformar isso aqui para texto, tá? Para ele ficar formatado certo como um CPF. E aí eu posso usar, ó, tem dois CPFs aqui, né? Eu posso usar ele como parâmetro, essa lista, ele vai funcionar como uma lista, como parâmetro de chamada da função. Mas antes eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que transformar essa query aqui em uma função. Como é que eu posso criar isso? Fazer com que essa query se torne uma função. Eu vou só dar uma indentada aqui legal, porque vai ser uma função isso aqui. E aí eu vou criar aqui uma outra variável, ó, let, vamos chamar ela de getData, tá? E ela vai receber como parâmetro um CPF, ok? E aqui eu tenho declarada uma função. Essa função, ela basicamente ela vai retornar ela mesma, ou seja, o conteúdo que tiver dentro dela, que for retornado dentro dela. Então aqui eu já tenho uma função declarada. Se eu der um done aqui, ó, ele já vai dizer que isso aqui é uma função. Eu tenho um CPF opcional, então eu posso botar aqui 03538739935. Se eu invocar, ela me traz os dados, ok? Então, como é que a gente pode fazer, né? A gente pode usar essa tabela que a gente acabou de criar, tudo bem que são com dois CPFs só, mas já dá para demonstrar o que a gente pode fazer através de uma tabela de CPFs aqui. Eu posso vir aqui em Add Column
e aí existe essa função aqui, Invoke Custom Function. E aí eu vou clicar nela e vou dizer assim, posso até botar um nome aqui, CPFs. Eu quero usar a função request. E dentro dessa função request eu vou usar o campo CPF dessa tabela. E aí eu dou um OK. Ó, olha só que legal. Então ele foi lá, fez a requisição para cada um deles. Ó. Eu vou expandindo aqui os dados. Ó. Opa, tem uma pegadinha aqui. O que acontece? Ó? Vou mostrar para vocês. Eu não tirei aqui o meu CPF, né? Então tem que ser basicamente a variável que eu recebo como parâmetro da função. Aí vai funcionar. Ok, vamos aqui em Docs. Ó, e aí agora sim, agora já mudou aqui os CPFs. Ó. Antes estava vendo só o meu CPF. E aqui eu vou expandindo e eu vou trazendo os dados que me vêm da API. Legal? Então, assim, é uma alternativa legal para a gente poder utilizar a leitura, conectar o Power BI diretamente numa API que utiliza um sistema WALF. Eu acho que vale a pena a gente ter essa funcionalidade na manga dentro do nosso canivete suíço. O que me inspirou a fazer esse vídeo foi um vídeo que eu tinha visto no canal da Karine Lago. Eu vou deixar o link desse vídeo também na descrição desse vídeo, onde ela explica como faz a requisição diretamente de uma API aberta. E aí, justamente essa semana, apareceu essa necessidade de fazer esse tipo de operação do Power BI utilizando uma API com um sistema de autenticação, e aí eu fui buscar como é que a gente poderia utilizar isso. Eu vou colocar também as fontes de todo o material e de estudo que eu acabei utilizando para chegar nesse resultado, tá? E assim, quem gostou então, curte esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para receber as notificações. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão vendo e que estão participando dos vídeos do canal. Com o like de vocês, com as inscrições de vocês, que nos dá força e nos dá o ânimo para poder conseguir seguir em frente e trazer sempre o conteúdo para o pessoal que está começando aí, ou até mesmo nem tanto começando, né? Porque, por exemplo, esse vídeo hoje, teoricamente, são recursos avançados da ferramenta do Power BI. Então, eu deixo o meu muito obrigado para todos que estão realmente interagindo com o canal. Peço também que compartilhe dentro das suas redes sociais para que esses vídeos eles cheguem a mais pessoas e mais pessoas que estão tentando iniciar agora na carreira de desenvolvimento possam ver isso e possam seguir com as explicações. Então eu quero agradecer a todo mundo que está realmente participando. Muito obrigado e valeu!